Começa. Aí, estamos gravando, tá? Eu não vou estar vendo o chat, eu vou estar compartilhando aqui com vocês um conteúdo, tá certo? E então, se precisar falar alguma coisa, por favor, abre o microfone e fala. Acho que o Rian não tem microfone. Então, Pedro, fica aí. Se o Rian comentar alguma coisa, só me avisa que eu mudo para o chat aqui para poder ler. Pode ser? Pode Quem ser. cala consente. Pera, não, só para eu entender. É para eu ler as mensagens deles. Não, só fala, se chegou uma mensagem, acho que de alguém aí no chat, você me avisa que daí eu mudo a tela aqui e vou lá ler. Entendi. Tá? Você fala, ó, tem mensagem, aí eu vou lá ler. Tá joia? Que eu não consigo deixar aqui aberto para ver. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos falar de um assunto bem bacana, tá? Que não tem nada novo, tá bom? Chama-se junção. Vocês já devem ter visto junção, né? Sim ou não? Função? Junção. Junção. Assim. Vocês já viram, tá? Talvez vocês não estejam lembrando do que vocês viram, mas vocês já Assim, não viram foi, junção. não foi nada muito profundo ou um exercício que realmente utilizasse junção. Ah, eu já dei? Tá. Sim, sim. Fora isso daí. Então vocês já viram. Então, o nosso assunto hoje é junções. Tá? Que aqui a gente vai chamar lá do join. Tá certo? A gente vai falar de join. O que é join? Junção. Tá? É comum que a gente tenha dados esparramados. Tá? A ideia é que a gente organize o nosso banco de dados para que não haja duplicação de dados, porque isso não é interessante para nós no modelo entidade-relacionamento, num banco de dados relacional. Então, a gente tem um conjunto de dados, mas que eles se relacionam entre si. Ou seja, um dado está ligado por outro, em geral, a partir de uma chave. E o principal, um dado, vamos pensar assim, o termo que você já... O registro, né, de uma tabela, uma linha de uma tabela, a gente chama de tupla. Então, uma tupla pode estar ligada com várias outras tuplas de outra tabela, tá? E essa tupla que está ligada a várias outras pode já ter sido ligada a várias outras de outra tabela. Então, a gente tem relações, tá? É o que a gente espera que hajam dentro de um banco de dados relacional, tá? O próprio nome já diz. E isso aí em qualquer SGBD, tá? Em qualquer gerenciador de banco de dados. Então a gente tem tabelas que conversam, que trocam ali entre si um conjunto de características comuns, tá? Que a gente separa para fazer uma otimização, para fazer uma representação mais real daquilo que elas representam e também para economizar o conteúdo, o armazenamento não duplicado, tá? Se eu tivesse lá cada compra ter que repetir todos os dados do cliente, tá? Não faz muito sentido. E aí, se o cliente muda de endereço, eu tenho que atualizar todas as linhas. Então, eu teria que atualizar essas vendas do mesmo cliente. Então, eu deixo junto um cliente e todas as compras dele separadas, tá? Como que eu faço a ligação? Eu faço a ligação com uma chave e para isso eu utilizo uma junção, tá? Para isso eu utilizo um join. Então, esse conjunto, esses critérios que existe de relacionamento entre uma tabela e outra é o que o join resolve para a gente, tá? Ele é feito para isso, é feito para trabalhar com essa situação, a junção de tabelas que estão relacionadas. Lembrando, se tiver alguma dúvida aí, vocês podem parar e perguntar, tá joia? Vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com chamado com equijoin, que são joins idênticas, ou seja, joins que buscam uma forma idêntica na outra tabela, tá? Ou seja, a chave primária e chave estrangeira de uma tabela
elas são a mesma coisa, tá? Elas têm o mesmo valor. Então, se eu estou buscando o cliente com CPF 10, na tabela de vendas, de compra, sei lá, vai ter o mesmo CPF 10. E a chave estrangeira de uma tabela é a chave primária da outra tabela, e eu faço essa busca de valores, eu faço essa ligação de tabelas usando valores idênticos. Então, esses aí são os equijoin, tá? É um termo que vocês vão achar bastante aí, o equijoin. Muitas vezes vocês não vão nem ouvir falar equijoin porque é o mais comum, tá? E alguns autores não classificam, né, não fazem a distinção, tá? Mas é um termo comum falar de join, já associar join com equijoin. Tá? Então, são as junções idênticas, onde os valores da chave primária é idêntico ao valor da chave estrangeira. O que eu busco é ligar esses elementos, tá? É que nem a gente fazia no primário, né? Que tinha um conjunto de umas bolinhas que a gente ligava com outras bolinhas. É exatamente isso que o banco de dados faz, tá? Quando a gente faz um equijoin. Ele liga a bolinha de um conjunto com as bolinhas iguais no outro conjunto. Tá certo? E aí, como eu gosto de fazer sempre, nada melhor do que um exemplo, né? Então, aqui nesse exemplo, eu estou trazendo aqui para um recorte daquele modelo que a gente já fez, aquele banco que vocês já fizeram, tá? Um recorte aqui. O livro, ele é classificado em gênero, e o gênero classifica livro. Se a gente lembrar a cardinalidade aqui, nós temos que um livro, ele é classificado em um único gênero, então a cardinalidade 1 ali, e o gênero classifica nenhum ou vários livros. Aí, me ajudem, aonde que vai a chave? Para onde que vai a chave? A chave estrangeira fica pro lado do livro. Exato, o N recebe a chave, o lado que está o N vai receber a chave, ou seja, na tabela livro, eu vou ter um ID gênero, tá? Pode ser qualquer outro nome, tá? Não, isso não é o problema. O ID gênero, que é a referência à chave estrangeira que vai estar na tabela livro. E a partir disso eu consigo ligar uma tabela com a outra, tá certo? Se vocês observarem ali na imagenzinha dos códigos, eu coloquei o recortezinho das duas tabelas. A gênero, que tem o ID gênero e a descrição, 2 campos só. E embaixo eu tenho a tabela livro. Essa tabela livro, ela tem, na verdade, ela vai ter duas chaves estrangeiras, eu estou só trazendo ao enfoque aqui uma só, mas é a ID gênero. Tá? É uma chave que não é um atributo de livro no modelo, mas é um atributo, é um campo da tabela por conta de ser uma chave estrangeira. Então eu tenho lá o ID gênero. E lá no Alter Table, que nem eu comentei com vocês para sugestão da gente fazer a criação das tabelas, eu faço essa referência. E percebam ali, ó, vamos entender aquele Alter Table. Ele está falando, altera a tabela livro. Tá, até aí nenhuma novidade. Ele vai falar o quê? Foreign key ID gênero. Esse ID gênero que está ali dentro dos parênteses, ele é exatamente o campo da tabela livro chamado ID gênero. Se quisesse usar outro nome na tabela, não teria problema. Pode colocar o nome que vocês quiserem. Por exemplo, poderia ser gênero só. Não teria problema algum. Só que embaixo tem ali, ó, referências. Ou seja, aquele campo que eu defini na linha de cima, tá? O ID gênero da tabela livro, ele referencia alguma coisa. Quem que ele referencia? A tabela gênero e dentro da tabela gênero, o campo ID gênero. Então, ele vai referenciar a chave primária da outra tabela. Então, aí eu estou criando uma chave que vai garantir que eu tenha valores idênticos, tá? Entenda, eu estou falando idêntico, não é o nome da chave. Idêntico é o valor que vai estar dentro do campo, tá?
Então, se eu tenho gênero 1, 2 e 3, dentro da tabela livro, os ID gêneros serão 1, 2 e 3. E aí eu faço a ligação a partir desse 1, 2, 3. Tá certo? Então, é bem aquilo que a gente já tem feito, é bem tranquilo nessa linha. E aí, vamos lá. São vários join, tá? Primeiro que eu vou comentar com vocês aqui, ele dá bem tranquilo com a gente nessa questão do jeito que foi feito aqui, com o mesmo nome, inclusive. Tá? É o Natural Join. Tá? Eu coloquei ali o comando, olha lá, select asterisco. Tá? Coloquei um asterisco para simplificar, porque não é o nosso objetivo aqui agora, nesse momento. É só entender o join. Então, select asterisco from gênero. Então, perceba, ó, eu estou selecionando todo mundo de gênero. Tá? Natural join livro. Tá? Esse natural join, ele faz o seguinte, ele verifica com a chave estrangeira de um no outro. Tá? É o mais puro join que a gente possa ter. Quando a gente fez exatamente a modelagem adequada, fizemos a referência que as colunas têm exatamente o mesmo nome. Tá? É o nosso caso, tá? Onde a gente usou lá, dentro da tabela gênero, o ID gênero, e dentro da tabela livro, ID livro. O que ele faz? Associa, tá? Com o mesmo nome. Associando com o mesmo nome, ele faz o quê? Um produto, tá? Um produto cartesiano. Então, só para a gente entender, deixa eu mudar aqui para a gente conversar. Eu tenho o seguinte, tem a tabela gênero, né? Onde eu tenho o ID gênero e a descrição. Tá? 1, 2, 3, vai ficar bonitinho. Onde eu tenho humor, terror, computação. Tá? Coloquei a computação num grupo bem bacana, entre humor e terror. E aí eu tenho a tabela livro. Dá pra ver que eles todos têm bastante relação um com o outro. Sim, é tudo junto. Então, o livro eu vou ter aqui, ó, vou chamar do título. Vai ter o ID do livro. E vai ter o ID gênero. Tá? Eu vou simplificar aqui só para a gente fazer a referência aqui. Então, vamos pegar aqui um título, sei lá. Vai, Pedro, fala um título aí. Hum... 5 noites na cabana. Sei lá. Rapaz. Esse é o livro 1. Que gênero que é isso? Eu acho que é computação, claro. Computação. Então, 5 noites na cabana, computação. Aí nós vamos fazer o seguinte. Vamos chamar lá. SQL para o técnico. É o livro 2. Esse é um livro de humor. Né? OO
Usando PHP. Tá? É o livro 3, que é um livro de terror. JavaScript não é linguagem. Faltou linguagem de programação, né? Vamos colocar aqui. Depois alguém lê, vai dar problema. Então, JavaScript não é linguagem de programação, é o quarto livro. Também é um livro de humor, tá? E Python é melhor que Java. Esse aqui também é um livro de humor, tá? Porque é piada. Bom, tendo um conjunto de tabelas, o que é feito quando tem o natural join? Primeira coisa que ele faz, ele observar o seguinte: tabela gênero, ele compara cada um dos campos e identifica que tem dois campos aqui, ó, que são iguais, duas colunas iguais. O que ele vai fazer? Associar essas colunas, tá? De que forma? Pego esse primeiro aqui, tento associar com esse. Tenta associar com esse, associa com esse, associa com esse e associa com esse. Mas o natural join, ele associa quando os campos forem idênticos. Ou seja, quando esse valor aqui bater com essa coluna de cá. Tá? Nós temos que pensar o seguinte: não são todos. Então, o SGBD vai fazer essa consulta, essa associação linha a linha, tá? Então, de verdade, ele vai fazer essa, depois ele vai fazer isso, tá? E depois ele vai pegar a computação e vai fazer isso, tá? Vocês já fizeram esses desenhinhos aqui, nos gibizinhos, no almanaque da turma da Mônica e etc, tá? Então ele vai fazer essas ligações nesse formato até aqui, ó, tá? Só que ele não vai dar o resultado para a gente esse formato, tá? Ele vai fazer o seguinte, ele vai testar os valores. Então, na primeira ligação, ele vai testar o humor. 5 noites na cabana é humor? Não, é computação. SQL para técnicos é humor? É, o ID bateu, então ele associa esse aqui com esse aqui. Aí vai, o AO, OO para PHP, usando PHP, é humor? Não. Java é linguagem de programação, é humor? Claro. E Python é melhor que Java? Claro que é humor, né? Então, aqui ele associou esses valores. Entendam que vai sair uma tabela com o gênero, a descrição humor, sequência SQL para o técnico, o ID e só. O gênero não repete. Aí ele faz a mesma associação agora com o terror. Aonde que é terror? Onde tiver o 2. Então, ele associa aqui agora. E vai fazer a mesma associação para computação. Vai pegar e ligar aqui. Tá? Então, é isso que o join vai fazer. Primeiro, ele faz a ligação com todo mundo e durante a ligação que ele está fazendo, que é um produto cartesiano, ele faz o quê? Um filtro que associa valores iguais, equijoin. Lembrem-se desse termo, do equijoin. Então, ele faz exatamente isso. E eu acho que tem chat aqui. Não, é só risada. Tá?
Então, nós temos essa condição aqui, é o que o natural join faz. Deixa eu voltar aqui, aparece aqui, volta de novo. Aí, o que nós temos que considerar, tá? Percebam que, olha o resultado, a tabela resultado que deu embaixo aí, ó. Eu juntei a tabela gênero de um lado e a tabela livro do outro. Tudo bem? E essa ordem é importante, porque apesar dele fazer o produto independente daquilo que nós temos, ele faz uma multiplicação ali, uma associação, e os resultados vão aparecer para a gente na ordem que a gente colocou o nome das tabelas. O que eu quero dizer? Se a gente tivesse feito select asterisco from livro, natural join gênero, os campos ali estariam invertidos, tá? A ordem das colunas ali seria ao contrário, tá certo? E aí, por que isso faz diferença? O Pedro estava comentando aqui que ele quer fazer em PHP o consumo de dados. A ordem das colunas altera o que vocês vão usar lá na programação. Então é importante saber qual que é a ordem que essas colunas vão ser recuperadas. E perceba outro detalhe. Ele não repetiu, o natural join não repete o campo que é chave primária e chave estrangeira. Tá? Ele não repete essa referência. Tá vendo? Percebam que não tem duas vezes a ID gênero no resultado. Tranquilos aqui? Perguntas? Como é que tá aqui? Natural join. Silêncio. Vocês estão me ouvindo? Depois vai o Ângelo falar que eu tirar sarro, que eu mutei todo mundo. Deixa eu ver vocês aqui. Tranquilo, então estão me ouvindo. Professor, que a minha família está me chamando aqui para jantar, eu estou pedindo para eles esperarem um pouquinho. O que tem de janta? Tem janta boa, a gente vai também. Eu não perguntei ainda, mas cheguei, tá bom. Pergunta lá, pergunta o que tem lá que a gente vai jantar. Ó. Então acho que todo mundo topa, né? Eu tô com fome. Mas vamos seguir aqui antes que o Pedro vai jantar na frente da gente aqui com a TV ligada. Bom, então o natural join acredito que como ninguém se manifestou, tá tranquilo. Uma outra possibilidade de usar o join é usar o using, tá? Indicar para o join qual a chave que eu quero que ele use, tá? Particularmente, eu prefiro usar um join com using. O resultado é o mesmo que o natural join. O processamento é o mesmo que o natural join. Só que eu acho, a minha visão, Ednilson, que fica muito mais explícito aquilo que ele está fazendo. Tá? Eu estou selecionando nesse comando aqui, ó, todo mundo que tem da tabela gênero ligado, feito uma junção. Então, join com a tabela livro, e aí eu vou falar assim, usando para fazer essa ligação o valor do atributo que eu quiser. Tá? Então, se eu tiver uma ligação da tabela duas vezes, por exemplo, e uma representa uma coisa, outra representa outra, tá? Isso pode acontecer. Eu recomendo fortemente usar aqui o using, tá? Então só que aí percebam que usar o using aí de gênero ali, o nome do atributo é igual na tabela gênero com a tabela livro. Então, ele é idêntico ao natural join, só que ele fica mais explícito aquilo que vai ser feito. Mas o nome continua sendo o mesmo, tá? E o resultado é o mesmo, tá? Ele vai fazer aquele cálculo de juntar as linhas de uma tabela com outra da mesma forma.
tá certo? Então, primeiro que nós vimos o natural join, agora o join usando um argumento using, e o terceiro, tá? Que o nome da tabela, o nome do campo, poderia ser diferente, tá? Se na tabela livre eu colocasse só gênero, por exemplo, eu não tivesse ID gênero na tabela livre, eu poderia fazer o join da mesma forma. A única coisa que eu faria seria, ao invés de usar o natural join ou o using, o join com o using, eu tenho que usar o on, tá? E muitas vezes que vocês forem fazer uma pesquisa, alguma coisa assim mais superficial, vocês vão ver sempre essa indicação, usando o on, tá certo? Então, se você tem tabela, nome de campos diferentes, você se torna obrigado a usar o on, tá? E percebam que o resultado das 3 consultas que eu fiz aqui é o mesmo, tá? Não mudou nada. Tá? Então, o on vocês vão ser obrigados a usar quando você quiser, o banco não souber identificar qual que é um campo do outro, os nomes forem diferentes. Então, essa aqui é uma condição. Tá? Então, eu posso fazer esse join fazendo uma condição com ele, onde gênero, o ID do gênero da tabela gênero é igual ao ID gênero da tabela livro, certo? E aí pode usar o alias do jeito que vocês quiserem, tá certo? Tudo bem aqui? Tranquilos? Acredito que sim. Bom, mas vocês já devem ter visto também por aí algum lugar que falou de um tal de inner join, tá? O join, quando a gente fez o join ali, na verdade ele fez o inner join, tá? Que é realmente fazer uma associação explícita, né, do join, tá? E o inner falar é a relação única, tá? Único join associado do equals join, tá? O equal join, na verdade, né? Que é o inner join, que é igual, tá? Então é o mais comum que a gente tem é trazer sempre os iguais. Então por isso que o inner join. E o SGBD, quando a gente esquece de colocar a palavrinha inner join, ele executa o inner join, tá? Então ele funciona somente usando o join. Porém, a recomendação é que vocês usem o inner join para deixar bem explícito, com exceção do natural join, tá? Porque o natural join ele já estava explícito o que ele é, tá? Então, natural join, você não usa natural inner join ou inner natural join. Você usa natural join só. Agora, quando a gente fizer o inner, o join using ou o join com o on, eu vou utilizar o inner join, tá? Nós vamos ter outros momentos de usar joins diferentes em que eles vão considerar a questão do outros modelos de busca, tá? Vamos deixar isso mais para frente, que é uma outra forma de multiplicação, um outro produto cartesiano que vai ser resolvido aí, tá certo? Então, tem o cross join e aí vai, tem vários outros, tá? Mas o inner join, ele busca os iguais. E se não colocar qual é, ele vai se considerar que é o inner join, porque é o mais comum de todos, tá? Então, deixem explícito ali. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, uma reflexão. Eu fiz a primeira consulta, tá? Eu fiz select asterisco from gênero G, vírgula, livro L, where, onde o gênero, ID gênero, igual a L, ID gênero.
E a segunda consulta que eu fiz foi um select asterisco from gênero G, tá? Estou usando um alias para simplificar. Inner join, então juntando com a tabela livro, que eu apelidei de L, on, ou seja, a condição que eu vou testar é G ID gênero, ou seja, gênero, a tabela gênero, a coluna ID gênero é igual ao livro, a tabela L, né? Ponto ID gênero. Olha o resultado. Qual que é a diferença? Aí eu que gostaria de ouvi-los. E o resultado é igual. Tá? Você pode olhar ali linha a linha, tá batendo certinho. E aí, o que vocês consideram a respeito? Nada? Eu não faço ideia. O resultado tá tão igual que. O resultado é igual, tá? O resultado é igual. A diferença é o seguinte. Nós temos um SQL, tá? Um padrão SQL que foi instituído, que foi definido. E aí, lá em 89, e teve um outro padrão que aí foi padronizado em 92. Vocês sabem, não sei se a Cris comentou com vocês no passado ou não, mas o banco de dados que a gente está usando hoje, o MySQL ou MariaDB, ele é um padrão ANSI 92, com SQL 92. O que é isso? A linguagem foi padronizada. A forma que eu estou escrevendo esse select no MySQL, no MariaDB, é o mesmo que eu utilizaria num banco de dados da Oracle, num banco de dados DB2, num banco de dados, até o Access, tá? O Postgre, tudo esses comandos, eles são idênticos, tá? Então, você consegue trocar, por exemplo, o banco de dados, o SGBD, sem ter que mexer, por exemplo, no seu aplicativo, se você estiver utilizando o SQL corretamente, tá? Por que foi criado esse padrão? Cada fabricante de banco de dados SGBD começou a fazer um select, colocava de um jeito, colocava de outro e assim por diante. O padrão veio para definir, ó, isso aqui é a forma correta de fazer consulta nesse caso. Tá? Então, se você fizer a consulta sem usar o inner join, você está usando o padrão SQL 89. Se você fizer a consulta usando o inner join, a sua consulta está seguindo o padrão SQL 92. Tá? Todos os bancos seguem os dois padrões? Não. Tá? Então, a maior parte, o padrão ANSI é o que manda. Então, a minha sugestão é que usem o padrão ANSI. Tá? Mas o resultado é igual. E, além disso, a primeira ali, o padrão 89, tem a seguinte situação. Você não define como que o algoritmo do banco vai funcionar. Quando a gente fala lá, o inner join, o natural join,
os outros joins que a gente vai usar, eles têm um algoritmo específico otimizado para algumas coisas. Usando o primeiro modelo ali, que é o SQL 89, pode ser que a sua consulta não seja tão eficiente quanto a outra. Tá? Como, por exemplo, com o inner join, onde você definiu. Por quê? O banco de dados vai escolher um algoritmo para executar aquele comando. Tá? E aí, assim, é questão quando a gente tiver bastante dados para recuperar, esse tipo de coisa. Mas é importante que vocês tenham ciência que pode haver diferença de performance quando você usa um ou usa o outro. Tá? O inner join ele é mais específico, usando só o where lá no padrão 89, não tem nenhuma garantia de que ele vai seguir alguma coisa. Ok? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Acredito que não. Então, o que eu quis trazer para vocês aqui? O inner join, tá? Não é porque ele é um inner join que só isso já resolve. Tá? Você é responsável de organizar a sua consulta. Lembra quando eu falei para vocês, evite usar o asterisco? É isso que eu estou querendo dizer de novo. Tá? Você quer o título, quer a descrição. Eu coloquei até um alias lá na descrição para a gente ver nesse exemplo. Tá? Então, você quer o título e a descrição, faça a pesquisa do título e da descrição. Aonde? Nas duas tabelas. Percebam que eu inverti a ordem das tabelas aqui agora, tá? Mas não faz diferença, porque a tabela, o título e os campos ali pode configurar na ordem que vocês quiserem, tá? Não tem problema nenhum isso. Fiz o inner join ali, fazendo um using, tá? Com o campo que eu queria. E percebo que eu coloquei um where, tá? Um where, onde eu busco ali descrição infanto-juvenil ou descrição espiritualismo, tá? Se vocês pensarem na forma 80, no SQL 89, esse comando where ia ficar um pouco maior. Aí você ia ter que lembrar da condição lógica. E aí você ia ter que lembrar de parênteses. Porque aí você ia ter que colocar onde, né, um where, ID, gênero no livro é igual ao gênero.id livro, entre parênteses, end, fora do parênteses, abre parênteses, descrição igual a infanto-juvenil, or, descrição igual a espiritualismo, fecha parênteses, para depois consultar. Então, o inner join, como ele já resolve a parte da junção, tá? Nós não precisamos nos preocupar com ela no where. O nosso código fica mais limpo, tá? Ele fica mais claro de ser lido, tá certo? Eu consigo bater o olho aqui e ver qual as duas tabelas que eu estou fazendo referência, tá? Qual as duas tabelas que eu estou ligando, tá certo? E aí eu consigo fazer a busca daquilo que eu quiser, consigo fazer a condição que eu quiser, tá? Consigo ordenar do jeito que eu quiser e assim por diante. Mas fica muito mais organizada a minha consulta agora, tá? E aí a gente consegue melhorando, tá? Nós temos um modelinho que a gente já sabe e eu tenho uma pergunta. Qual o livro que cada um dos clientes comprou, tá? Nós vamos olhar um modelinho agora e tentar responder essa pergunta. Qual livro cada um dos clientes comprou? E aí eu só fiz um recortezinho aqui do modelo. Percebam que eu tenho cliente lá embaixo, que se liga com venda, que vai se ligar com livro. Tá? Eu tenho que buscar o cliente associado com o livro. Tá? Qual o livro o cliente comprou? E aí eu vou usar o join.
para fazer essas ligações. Alguém quer arriscar aí? Deixa eu estou vendo aqui no chat aqui que o Ria perguntou, no caso, se você usar um padrão diferente, mesmo com resultados iguais, pode ser considerado errado? Sim. Tá? Eu vou considerar errado porque eu estou passando para vocês esse conteúdo usando o join. Então eu vou exigir que vocês usem o join, tá, Ria? E mesmo sabendo que ele pode dar um resultado igual, mas no momento a gente está aprendendo join, então vocês vão ter que usar join. Tá certo? Tá? É o Ednilson repressor nesse momento. Tá? Bom, mas vamos voltar aqui. Qual o livro que o cliente comprou? Tá? Tenho aqui vários, então, várias tabelas para serem unidas aí, né? Juntar várias tabelas. Se vocês perceberem, eu vou ter que juntar a tabela cliente com a tabela venda, com a tabela item venda, porque ela virou uma tabela, e aí juntar com a tabela livre. Eu tava pensando nisso, daí você vai ter que usar vários joins, né? E comprar eles usando o ON. Nós vamos fazer exatamente isso. Aí vai fazer uma cadeia de coisas Okay. que estão alinhadas. Isso, olha que bonito que vai ficar. Eu imaginei algo do tipo. Então eu quero o nome do cliente e o título do livro. Tá? E aí comecei da tabela lá embaixo. Comecei da tabela cliente, então eu quero cliente. Inner join com venda. Então, junta cliente com venda. Usando quem? Qual o campo que liga os dois? ID cliente. Eu pego isso que eu já liguei, eu faço um inner join com item venda. Tá? E o que está ligando aqui agora? O que tem ligado com ID, com item venda com venda? Tá? Aí eu tenho o ID venda. E aí eu faço um inner join com livro. Que esse livro, para fazer essa ligação, eu uso o ID livro. Tá? Bom, vamos rabiscar de novo. Uma coisa que é importante para a gente entender. Na nossa tabelinha aqui. Então, quando eu selecionei cliente, tá? Eu estou montando a consulta lá. Deixa eu ver se eu consigo pôr essa consulta aqui mais fácil para a gente visualizar. Só um segundinho. Deixa eu ver se eu consigo. Vou pegar só a imagem e incluir aqui nesse modelo, nesse rabisco que a gente está fazendo. É só sincronizar aqui, ele vai ficar mais tranquilo para a gente dialogar.
Aí, deixa eu só sincronizar aqui. Então, vamos lá. Olhando nesse modelo, tá? Nós temos lá ID cliente. Deixa eu ver se eu vou conseguir rabiscar na imagem. Consigo. Na tabela cliente, tá? Ela vai dar para a gente 3 campos. Então, quando a gente está lidando com esses campos, tá? O join vai acumulando todos eles. Então, o join vai montar como se fosse uma tabelinha aqui, onde ele vai colocar lá ID cliente, nome, telefone, tá? São os campos de cliente. Quando eu fiz o inner join venda using cliente, ID cliente, percebam que o ID cliente foi para a tabela venda. Então, eu vou juntar aqui os campos que eu tenho lá em venda. ID venda, data e total. São os campos dessa tabela. Então, eu juntei os campos dessa tabela aqui. Bom, aí tem uma outra tabela que está aqui. O que ele vai fazer? Vou juntar outra tabela aqui que tem ID livro, que ele vai pegar a referência que está vindo aqui, né? ID livro, QTD, subtotal. Vírgula. Ele vai pegar essa outra tabela aqui, sem repetir o livro. Aí vai pegar título, preço e estoque. Todos esses campos é como se o inner join construísse para a gente uma nova tabela com todos esses campos, tá? Então, o inner join, eu posso lidar com ele, naquele inner join que eu estou montando ali para vocês, eu posso lidar com ele com qualquer um desses dados, tá? E esses dados já fazem, é como se estivesse fazendo uma única tabela. Então, eu posso comparar dados entre eles e posso fazer operações entre esses campos e posso selecionar ou não esses campos, tá? Então, é como se eu tivesse uma tabela agora com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 campos, tá? Como se eu tivesse uma tabela com 12 campos, tá certo? Tudo bem? Então, é isso que está acontecendo aqui, ó. Juntou todas essas tabelas, juntou-se todos aqueles dados, tá? Usando as chaves, tá? E aí eu ordenei pelo nome, tá? Então eu sei aí com o que livro cada título está associado, o que cada cliente comprou, cada livro que o cliente comprou. Ok? Deu para entender? Deu aqui. Qualquer coisa, se depois eu ficar com alguma duvidazinha, eu não pensei agora, eu dou uma revisada no vídeo. É porque ele é muito simples, tá? A gente usar. Que é a questão de você encostar uma tabela na outra, tá certo? Você vai encostar uma tabela na outra. É só isso que ele vai fazer, tá? E multiplicar o registro pelos outros que estiverem aparecendo lá. Se vocês depois tentem montar lá só para desencargo de consciência, o trabalho que dá para montar essa consulta usando o padrão 89, tá? A quantidade de where que vocês vão ter que colocar. Tá joia? Vocês pensem a respeito disso. Então, para a gente finalizar aqui, o inner join seleciona registros que possuem valores referenciados nas duas tabelas. Tá? O inner join, deixa eu só voltar aqui. O inner join, ó, from cliente inner join venda
Esse inner join venda, ele não tem mais a tabela cliente, não tem mais a tabela venda. Tem a tabela cliente inner join venda. Cliente inner join venda se transformou em uma tabela. Então, por isso que eu falo sempre em duas tabelas, tá? O join, o inner join, só funciona entre duas tabelas. Cliente venda, depois aqui que eu acabei de juntar o cliente com venda, eu tenho uma única tabela, que aí eu faço o inner join com item venda, que gera outra tabela, que aí eu faço o inner join com livro, que aí gera a outra tabela, tá? Então, a relação é sempre entre duas tabelas, tá certo? Então, por isso que eu estou reenfatizando aqui que o inner join seleciona valores referenciados em duas tabelas. Ou seja, o valor da chave de uma é igual ao valor da chave, tendo chave primária e chave estrangeira, da outra. Tá? Iguais, os valores são iguais. Tá? E o que eu tenho é exatamente esse modelo aqui. Ó. Eu tenho uma tabela com um grande grupo de dados. Eu tenho outra tabela com outro grande grupo de dados. O inner join vai trazer para a gente somente os dados que houver representação, houver ligação de uma tabela com outra. Tá? Imagine que eu tenho 10 mil clientes cadastrados, só 5 fizeram compra. Tá? Eu vou trazer somente os clientes que estiverem com compras cadastradas, tá? Fazendo essa associação. Tá? Eu tenho um conjunto de contatos, eu tenho um monte de nome de contato e tenho um monte de telefone numa tabela e outra na outra tabela. Porém, os que se coincidem, que têm uma referência, são meia dúzia ali. Então, somente essa meia dúzia é a junção das duas tabelas. Tá? É onde eu consigo falar que um dado está ligado a outro. Então, isso é uma intersecção. Tá joia? Tudo bem? Aqui. Entenderam essa questão que vai trazer um dado que só existe na outra tabela? E aí acabamos. E aí é o momento de fazer dúvidas e perguntas. Professor, tem mais tipos de join, né? Tem vários outros tipos de join. Tipo left join, right join. Right join, cross join e assim vai. Cada um deles faz uma função específica? Traz um conjunto de dados específico. Mas, por exemplo, tem muita diferença entre o left join e o right join? Tem, A gente vai aprender isso na sua aula? com certeza. Ah, tá. Então, Pesquisas avançadas, não é isso? Consultas avançadas. É isso que a gente vai fazer. As básicas vocês já estão dominando, vocês já sabem tudo, então. sabe. Então vamos começar a fazer negócio avançado. Tudo bem? Uhum. Momento de perguntas agora, hein? Nada? Nada que eu tenha pensado até agora. Então, Rian, nada? Fernanda? Acho que o melhor da aula presencial é que o pessoal já vai codificando um pouco ali enquanto você vai falando, daí se surgir algum problema, já surgiu a dúvida. Aqui, se eu tentar fazer o mesmo, meu computador morre. Ah, é? Eu tentei isso na aula de ontem. Eu acabei fazendo um errozinho ali de JavaScript e eu travei o meu computador pelo
uns 10 minutos, tive que desligar e religar. Tenta fazer, instala o Teams, não sei se você tem como, mas faz a vídeo pelo celular. Uma sugestão. E daqui eu tenho que usar o Teams da escola também, daí um no computador, um no celular. Por quê? Porque é horrível, o negócio do lado da escola não deixa você escolher a senha. Do Instituto, você quer dizer? Não, não, não. Da escola. A ETEC, ela dá aula pelo Teams também. Sim. Mas o Teams você consegue fazer, ter duas contas. Diz que eu tenho que desligar de uma, lugar na outra. E É? da ETEC é horrível. Ué, o software é o mesmo, é só a conta. Eu sei que. Então, exatamente. Eu não consigo lembrar aquela senha, daí eu tenho que procurar lá nos e-mails. Ah, tá. O seu problema é com a senha. Cria um banco. Eu não lembro o raio de e-mail que eles me deram lá. Daí eu tenho que toda hora ficar lá buscando o negócio. Cria um banco de dados de Não, pra senha você, aí, ó. eles deram, pra você entender, eles deram esse e-mail. Eles dão esses e-mails no momento que você entra na escola. Eles te enviam um e-mail no momento que você entra na escola. Aham. Isso foi há 3 anos. Três? Quase 3 anos. Que agora estou no terceiro. Eles te enviam um e-mailzinho ali dizendo: esse daqui é o seu e-mail institucional. Ok. Daí nunca mais você usa isso daí. E depois eles tiveram que reenviar o e-mail de todo mundo, porque ninguém lembrava isso. Você, pra você entender, você nem para logar no negócio deles, no site da escola, você usa o e-mail. Você usa o seu código de aluno. Então você não. Entendi. Ué, do Instituto é a mesma coisa. É. Tá lá, só a diferença está no swap. Eu sou AP mais facilzinho de logar. O outro, o NSA, não é muito legal, não. Então tá já. Então, pessoal, Não tem dúvidas, vou encerrar a gravação aqui. Posso encerrar? Pode encerrar. Então.